Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passou de semana? E ontem todo mundo participou da ceia? Em casa, em família? Eu espero que sim. Nessa semana, mais uma vez, nós estamos aqui reunidas para o nosso Bate-Papo Queen. Se você está online... Espera só um minutinho que está... Normal. Tirei o som aqui. Eu queria que você abrisse o chat aí do seu celular para que você pudesse participar aqui com a gente. Andressa, você não acha? Dá uma dica de dar uma baixadinha na câmera. Que daí a gente não fica assim, ó. E aí, tá bem o som? As curtidas? Tá todo mundo aí? Se você estiver online, manda um oi para participar. Hoje a gente vai falar sobre mais uma mulher que teve uma personalidade de uma rainha, de uma queen, né? O nosso ministério, o Ministério Petra, o Ministério das Mulheres, né? Ele recebe um nome, né, que a gente já compartilhou, que é o Queen, né? É um nome com uma palavra inglesa, para que não só as pessoas, os brasileiros venham saber do que nós estamos compartilhando aqui, mas também o mundo inteiro, né? Como nós sabemos que o inglês é uma língua universal, muitas outras pessoas vão ficar sabendo das coisas que Deus tem falado conosco aqui. Então, eu queria que você avisasse para todo mundo. Vou dar uns minutinhos para você pegar esse link do YouTube, compartilhar no WhatsApp, compartilhar no seu Instagram, no Facebook, para avisar para todo mundo que a gente está ao vivo. Semana passada, nós estávamos aqui com duas pessoas muito especiais, a pastora Tânia, a Andressa, e nós falamos sobre uma rainha, sobre uma queen, Esther, que antes era Radassa, e depois que ela se casou com o rei, ela se tornou uma rainha, o nome dela mudou, né, de Radassa para Esther. E foi um bate-papo muito, muito legal. Nós falamos sobre muitas características, muitos aspectos dessa mulher. As mulheres participaram aqui. Já vou dar oi já para a Fabielle, para a Maria Alice, tem a Marina Mendonça. Um beijo, pessoal. Avisa lá para todo mundo que a gente está ao vivo, tá ok? No ligador que eu tô meio cegueta, mas tá aqui, ó, Marina, Fabielle e a Maria Alice. E hoje, vou dar uns minutinhos para você correr lá, para você curtir. Outra coisa também, mulherada, participem como? Curtindo os vídeos do YouTube, curtindo os vídeos do IGTV, do Ministério Petra, no Face, compartilhando. No canal do YouTube, você curte e você também se inscreve num sininho que tem ali do lado, que todo mundo já ouviu um monte de blogueiro falar, né? E isso é verdade. Quando você faz isso, quando você se inscreve nesse canal e quando você curte lá no sininho, aperta o sininho, tudo que a Andressa, que o Ministério de Comunicação colocar no canal do YouTube do Ministério Petra, você vai receber na sua casa. E além disso, você vai ser avisado e outras pessoas também serão avisadas de que a gente está fazendo um culto ao vivo, que a gente está fazendo uma live, que subiu um vídeo, um estudo. E isso é muito importante. Às vezes, você acha, né, que o assunto de todas as outras pessoas são importantes e que esse não é. Mas Deus tem provado, tem mostrado para a gente, através dos testemunhos, que tudo que a gente tem vivido aqui tem sido edificante, relevante e tem feito a diferença na vida das pessoas. Né? Um dia, aqueles grandes ministros, youtubers e também coaches e psicólogos famosos começaram com lives de 2, 3 pessoas, com ministrações de pouquíssimas pessoas. E eles continuaram. Por quê? Lembra que foi dito no culto das mulheres? Nós precisamos transbordar. E eu tenho certeza
que tudo que Deus está fazendo durante esse tempo vai atingir muitas outras pessoas. Então, eu acho que já deu tempo de você chamar mais alguém. Um beijo para a pastora Rosângela, que está online com a gente também. Avisou já mais gente, André? Sei lá, no grupo da Petra, no YouTube, no Instagram. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar de mais uma mulher muito especial, que, se você parar para pensar, ela não tinha um ambiente de glória, como na maioria das vezes as rainhas têm, né? Ou seja, envolvido por riquezas, envolvido por grandes roupas luxuosas e joias, um palácio, comida maravilhosa. Mas essa mulher verdadeiramente era uma queen, uma rainha. E começou desde pequena também. Nossa, que engraçado, né? É a segunda mulher que nós vamos falar da história dela desde a sua adolescência, né? Falamos de Radassa e agora vamos falar desta mulher que foi agraciada de uma maneira sobrenatural e através da vida dela muitas coisas aconteceram. Na verdade, o mais importante de tudo aconteceu, né? Que foi... Não vou falar isso, porque senão vocês vão descobrir. Tem uma fala na Bíblia que diz assim, vou ler aqui para vocês. Que um anjo chegou diante desta mulher e disse assim: olá, altamente favorecida, Jeová está com você. Não tenha medo, fulana, pois você achou favor diante de Deus. Você vai ficar grávida. Já descobriu quem é? E você vai dar à luz a um filho, e ele deve se chamar Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre. E não haverá fim no seu reino. De quem será que nós vamos falar hoje? Alguém pode dizer aí? Alguém pode escrever aí no chat de quem nós vamos falar hoje diante desse pronunciamento de um anjo? De quem nós estamos falando? Alguém pode dizer? Cadê que eu não estou vendo os comentários? O povo está devagar hoje aqui. A mulherada está devagar, né? O que está acontecendo? Quem foi? Vou ler de novo. O pronunciamento. Vou ler de novo, ó. Muito bem, sempre ela. Marina, a Marina sempre traz as respostas quando a gente pergunta que eu quero lançar um desafio aqui. Quem é que vai bater a Marina? Porque todas as perguntas que a gente faz, a Marina está na ponta dos dedos, né? E digita lá. Isso mesmo, Marina. Foi Maria. A Fabielle também colocou. Isso mesmo, Maria foi essa moça que recebeu o anjo, a visita do anjo. E a Bíblia fala que na época ela não era casada com José. Ela tinha um relacionamento, né, de noivado, mas ela não era casada com ele. E a Bíblia fala que quando ela recebeu essa notícia, ela ficou assustada. E ela também contou para José. E a Bíblia diz que o anjo também apareceu para José para falar o que estava para acontecer. Com certeza ele deve ter ficado com dúvida. Muitas coisas passaram na mente de José. Tipo, como que ela está grávida? Como que ela pode ficar grávida sobrenaturalmente, sem praticar sexo com alguém? Ela não era casada comigo. Será que ela me traiu? Muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos devem ter feito parte da cabeça do seu noivo, né, de José. Mas quando o anjo apareceu diante dele, os dois se juntaram para que se cumprisse o propósito. Qual era o propósito? Maria, como disse o anjo, né, altamente favorecida,
Jeová está com você, não tenha medo, Maria, pois você achou um favor diante de Deus. Olha que honra. Nós sabemos que ela é adorada entre os católicos, né? E realmente Maria tem um lugar muito especial, porque ela carregou Jesus. Quando nos planos de Deus, Jesus tinha que vir à terra como homem, foi Maria, a mulher escolhida para carregar um propósito de Deus na terra. Você tem sido essa mulher? Você acha que você tem capacidade ou muitas vezes passa alguma coisa na sua cabeça dizendo, será que um dia Deus vai me escolher para um propósito tão especial na terra, como um dia escolheu Maria? A Bíblia fala que ela foi escolhida, agraciada e de uma forma sobrenatural. Jesus foi parar no ventre de Maria. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Maria, ela teve que fugir para ter Jesus num outro lugar, porque naquela época um rei se levantou para matar todos os bebês meninos, porque ouviu-se dizer que o Messias, o Salvador, viria por aquele tempo e seria um menino. Então todas as crianças, todos os bebês meninos que nasciam, eles eram mortos. Então os dois fugiram e acabaram tendo Jesus numa estrebaria, um lugar no hotel onde se guardava, vamos dizer assim, o estacionamento, né, do hotel. Porque naquela época as pessoas não andavam de carro, nem de moto, nem de bicicleta, nem de avião, nem de navio. Então os animais ficavam juntos nesse lugar. E eles tiveram Jesus ali. E aí, depois do que aconteceu, do nascimento de Jesus, nós sabemos que depois que isso aconteceu, Jesus teve irmãos, porque Maria ficou grávida de outras pessoas, de outros bebês, né? Teve irmãos, meninos e meninas. E uma família se formou, uma família se criou a partir do nascimento de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus foi uma criança, como os nossos filhos, né? Maria cuidava da casa, José tinha a sua profissão, e ele crescia. E a Bíblia fala tantas coisas bacanas, né? Que eu quero convidar. Vocês acharam que eu estava sozinha aqui? Mas eu não estou. Está comigo duas mulheres de Deus, também tão lindas, tão maravilhosas quanto as que estavam comigo aqui semana passada. E eu quero convidar para sentar do meu lado direito a pastora das crianças do Ministério Infantil da Petra, Aline Sinotti! Seja bem-vinda, senta aqui. E desse lado eu quero chamar uma pastora também abençoada, muito especial, tão linda quanto pastora dos adolescentes, Sabrina Palêncio. Bate palma aí, meu povo! E nós três, como foi na semana passada, vamos conversar sobre essa mulher. Cumprimenta o povo aqui, pastora Aline. Olá, irmãs. Boa noite, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Boa noite a todos, graça e paz também. E eu também estou muito feliz, né, pelo convite da Renata em estar participando aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra estar aqui. Muito bom. Então vamos lá, gente. Olha só, como a gente estava falando de Maria, né, Queen, a gente vai falar por que ela era uma rainha, tá? Vou pôr aqui assim, ó, que a gente vai seguir um roteiro, tá, gente? Então vamos lá. Olha só. Sabrina, vamos perguntar para Sabrina primeiro. Olha só, você acha que Maria, ela foi escolhida porque ela tinha muita fé para essa missão de ser mãe, né, do Messias, do Salvador da humanidade? Ou você acha que ela teve uma missão porque ela tinha muita fé? Entendeu a pergunta? Eu quero que vocês participem, quero ver as perguntas aqui, hein? Então, eu acredito que as duas coisas, né? Porque assim como o anjo falou, né, que Deus olhou para ela e ele achou graça nela, né? Então, diante dessa palavra, eu creio que ela
era uma pessoa de fé, né? O contexto da vida dela a gente não sabe, porque a Bíblia não explica muito isso. Mas quando o Senhor olhou para ela e achou graça nela, eu acredito que porque ela era uma pessoa de fé e que ela tinha um coração disposto e obediente para que se cumprisse a missão que estava sendo proposta a ela. E para conseguir, né, com que essa missão fosse cumprida na vida dela, ela precisou ter muita fé, né? E então as duas coisas, aquilo, porque imagina só, né? Ela era uma menina praticamente. Ela tinha em torno de 12 a 16 anos, mais ou menos. Para que ela ouvisse um anjo, ela já deveria ter um contexto, ela já deveria saber sobre o Senhor, conhecer sobre o Senhor, sobre as aparições de anjos. Então, exatamente, de coisas sobrenaturais. E ela viu o anjo e ela, no início, né, como diz a palavra, né, o anjo fala para ela, não tenha medo. Eu acredito que ela pode ter tido uma expressão de medo, mas a fé em quem Deus era, né, nos propósitos de Deus, fez com que ela se colocasse diante de Deus e falasse que ela era serva de Deus e que fosse feita a vontade do Senhor. Muito bom, muito bom. E, meu Deus, realmente, mas qualquer um teria medo, né? A gente não sabe como é que... assim, eu já ouvi relatos de anjos que aparecem para várias pessoas. Se você já viu um anjo, eu quero que você comente aqui no chat. Eu já vi um anjo. O Cris mesmo, ele já teve visão de vários... Ele já teve visão de um anjo que parecia uma pessoa. Ele já teve várias visões, ele já contou, né? E realmente ela deve ter ficado muito assustada. Era uma menina. Isso que você falou é verdade. Ela com certeza tinha as duas coisas. Fé para a missão e uma missão tinha que, né? Perfeito. Aline, olha só. Você acha que diante dessa aparição, né, do anjo para uma menina, você acha que ela tinha coragem? Que ela era uma mulher corajosa? Eu acredito, sim, que Maria era uma mulher muito corajosa, né? Porque se tudo que foi entregue para ela, se ela não tivesse a coragem dentro dela para poder cumprir essa missão, ela não teria sido escolhida, né? Eu acredito nisso. Então, Maria era uma mulher muito corajosa. Eu acredito até que ela foi, não sei se a Renata vai falar sobre isso, mas ela foi ousada, né? A coragem de Maria vem com a ousadia também. Por isso ela foi escolhida nessa missão. E eu acredito que quando ela recebeu essa missão, ela já poderia imaginar tudo que ela iria passar, né? Que não seria fácil, né? Porque era algo muito precioso, né? E ela sabia, assim, o quão valor aquilo tinha. Então, eu acredito que ela foi muito corajosa e ela, assim, rompeu todas as barreiras existentes naquela época para poder cumprir aquilo que Deus tinha para ela. Aqui, vou lançar uma polêmica aqui. Você acha mesmo que, assim, os corajosos, eles fazem... nem que eles fazem planos, né? Os corajosos, eles meio que maquinam aquilo que está para acontecer. Tipo assim, por exemplo, eu acho que eles têm uma ideia, né? Uma ideia, mas eles não... Os corajosos... Porque se parar para pensar, ela não era casada com ele, com José. Então, tipo assim, se nessa época agora, 2020, acontecer um negócio desse, vai ser um escândalo, né? Facebook, Instagram vai bombar. Vai todo mundo falar, Maria tá grávida e não é de José. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você imagina naquela época. Você acha que ela, né, você falou assim, que talvez ela já tivesse uma ideia que muitas coisas estariam por vir. Mas ela tinha uma ideia total do que é isso? Tipo assim, tá bom, eu só acredito em Jesus, em Deus, acredito no anjo, bora lá, tô nessa. Eu acredito que ela não tinha uma ideia total,
mas por conta da fé dela, né, daquilo que foi entregue para ela, ela confiou e acreditou e prosseguiu. Isso aí, também acho. Passa esse microfone para Sabrina. Olha só, vocês acham que... só levantar aqui, isso. Peraí, gente. Vocês acham que o medo atrapalha muitas coisas na nossa vida, né? Sim. Eu sempre falo aqui que a gente tem que parar de ficar ensinando as crianças a ter medo da barata que a gente tem nessa vida. A ter medo das coisas que a gente tem. Que um dia alguém fez isso com a gente, né? Que tipo assim, a gente não nasce sabendo que a barata é nojenta, que vai voar na minha direção. A gente não nasce sabendo disso, né? Mas alguém ensina isso pra gente, né? A gente vê a pessoa gritar. Por que você está gritando? Por causa da barata. Ai, também vou gritar. Então ela deve fazer mal para mim. Você acha que o medo atrapalha as pessoas de viver os propósitos de Deus? E você acha, Sabrina, que a Maria, ela era uma garota destemida? E digo mais, você que é uma futura psicóloga, pastora psicóloga, você acha que ela ser escolhida... Tudo bem que a gente sabe que as mulheres nessa idade da adolescência, naquela época, já se casavam, já tinham seus maridos. Mas você acha que ela foi escolhida nesse tempo da vida dela, na adolescência, porque os adolescentes são destemidos? Então, o medo é algo que tem na mente de todo ser humano, né? Todo ser humano ele vem com essa questão do medo, que muitas vezes ele, para algumas circunstâncias, ele nos impede, né? Quando a gente é do mundo, tal, às vezes o medo, muitas vezes, não permitiu com que a gente fizesse determinadas coisas. E eu vejo que o medo, ele para nós, né, sabendo que é algo que está na nossa estrutura mental, né, na nossa estrutura cerebral, ele é algo que precisa ser rompido. E aí vem a fé, né? E o medo, quando ele não há essa rupção, ele se torna um castrador de sonhos, de propósitos. Como é que é o nome? Castrador. O medo, quando ele não... Quando a gente não rompe com o medo, quando a gente não rompe com a estrutura de medo, ele se torna um castrador de sonhos, de sonhos, de propósito. Gente, anota isso aí. Escreve aí nos comentários. Porque, olha, né, que nem você falou, ela era uma menina, ela tinha 12 anos. O contexto daquela época, a mulher naquela época, ela já tinha essa questão de ser tratada como escrava, ela não tinha voz. Imagine uma menina, se toda a sociedade da época, a cultura que eles viviam, ela fosse descoberta grávida naquele momento. Ela poderia ser morta, ela ia morrer com certeza. Sim. E tanto é que ela foi destemida, ela rompeu com esse medo através da fé que ela tinha em Deus, né? Que ela aceitou, mesmo pensando que talvez José pudesse negar. Não, e isso que você está falando é verdade, porque a Bíblia fala que logo depois ela foi correndo falar para ele. Sim. Talvez na inocência, né? Tipo, olha, o anjo apareceu para mim e falou que eu tô grávida e que ele vai ser o salvador do mundo, que ele vai pegar o trono de Davi. Imagina, José, peraí, você tá doida? Tanto é que o anjo apareceu para ele depois, para que fosse confirmado isso, para trazer paz para o coração dele diante daquela situação. E em relação ao que você falou, a idade, né, da adolescência, se ela tem essa questão, porque os adolescentes, eles são mais ousados mesmo, né? E a cultura lá, toda menina, a partir do momento que ela menstruasse, ela já era considerada uma mulher, então a partir daí ela já estava pronta para casar, era a cultura da época. Mas eu acredito que por ela ter essa idade, por ela ser ousada, ela aceitou isso. Mesmo colocando em risco a vida dela. Gente, prestem atenção no que o Espírito Santo está falando para a gente aqui nessa noite. Jesus diz que o reino de Deus é de quem? Das crianças. O reino de Deus é das crianças. Olha só. E que se nós formos como as crianças, né, nós herdaremos o reino de Deus e tal. Uma criança não pode engravidar, porque ela não tem uma estrutura, um corpo preparado para isso. Mas uma adolescente, né, que ela já está nessa transição, saindo da infância, indo para a vida adulta,
a vida juventude, né? A vida adulta. Nesse momento que você falou que ela deve ter menstruado, né? Vocês não estão escandalizados com o que eu estou falando, que todo mundo faz isso, né? Os homens que estão aí, as mulheres fazem isso. Gente, isso é normal, isso é uma coisa normal. Se não está fazendo, procure o médico. Mas olha só, isso significa que ela está amadurecendo, né? E, meu Deus, Deus escolheu uma adolescente. Porque ela está, como criança ainda, com a fé de uma criança, porque as crianças acreditam. Se eu falar para eles aqui, né, no Ministério Infantil, ou na escola, criançada, vamos todo mundo lá para o pátio que Jesus vai descer agora, a gente vai pegar ele vai pegar a gente no colo. Eles vêm. Jesus, vamos lá, eu quero conhecer. Eles vão vir tudo para cá. Porque as crianças são puras, elas acreditam. Mas, ao mesmo tempo, ela precisava ter maturidade para conceber, para que no seu corpo fosse gerado uma pessoa. Porque Jesus era Deus, mas ele veio como homem. Que demais isso. Pode falar. E, Renata, uma coisa interessante é que, no contexto, né, no caso, né, dos judeus, os meninos eles eram levados para as sinagogas para aprenderem sobre, né, a palavra de Deus. E ela, como menina, como mulher, não. Ela não tinha essa obrigação. Mas ela, sendo tão nova, você já vê, através do contexto, que isso já era algo que tinha no coração dela. Ela devia conhecer, saber alguma coisa sobre Deus, sobre as promessas, sobre o que os profetas tinham dito. E por isso ela aceitou. E ela recebeu também isso, né? Ô, Aline, gente, isso é demais. Você acha que isso tudo significa o quê? Significa que Maria... Deixa eu ver aqui. Eu vou responder, Marina. A gente vai chegar nessa hora das respostas. Calma aí. Ela perguntou assim, ó. Maria soube o seu propósito. Como que nós sabemos o nosso propósito? A Jéssica perguntou, deixa eu ver aqui... de quem realmente iria nascer dela. Vocês acham que Maria tinha noção de quem realmente ia nascer dela quando o anjo falou com ela? Gente, nós vamos responder até o final. Você acha que, com isso tudo que Deus nos revelou agora, você acha que ser como criança é o que Deus realmente quer de cada um de nós? Você convivendo com elas aqui, no ministério... Não tenho dúvidas. Eu acredito nisso sim, Renata. As crianças, nesse tempo, né, que eu estou convivendo com as crianças, como elas são incríveis, com um coração puro, totalmente. Quando você está falando, você está ministrando para as crianças, elas estão com o coração aberto, realmente, quando fecha o olho aí, e aí elas levantam a mão, tia, eu vi Jesus aqui, elas contam as experiências. E as crianças têm experiências incríveis com Deus. Eu acredito que não tem como nós estarmos no reino de Deus, vivendo as coisas do Senhor, se nós não tivermos um coração totalmente quebrantado, né? Esse coração sincero. E são muitas características das crianças, né? Nós aprendemos muito com elas, não só na questão da pureza, na questão da sinceridade. Então, acho que o nosso coração tem que estar totalmente aberto. Nós temos muitas coisas para aprender com elas. Com certeza, gente. Isso tem que ser uma característica de um cristão, né? É lógico, a gente tem que ter maturidade, mas existem momentos que a gente tem que crer como as crianças. Né? Eles não têm, assim, para eles não tem limite a presença de Deus, ou o que Jesus, ou o que Deus possa fazer, não tem limite. Talvez tenha sido isso o que passou na cabeça de Maria. Eles não têm dúvida, Eles Renata, não têm dúvidas, nenhuma. Eles não ficam titubeando no se, mas se. Eles simplesmente acreditam e fazem o que estão lendo na Bíblia, o que o professor está ensinando quando é pequenininho, ou os pais, quando vai dormir, quando vai orar. Muitas vezes o Judá fala, papai, você já me curou, né? Porque você orou, então você já me curou. Né? Ele não sabe conjugar o verbo como tipo,
usando outra pessoa, né? Que nem às vezes ele fala, eu amo pra você. Tipo, eu quero dizer que eu amo você. Ele fala, eu amo pra você. Mas ele acredita. Você orou por mim, né, papai? Jesus já me curou. Você me curou porque você orou por mim. Então... Essa era só te cortando um pouquinho. Sim. E essa era uma característica fundamental de Maria. Né? Ela ter esse coração como de uma criança. Porque quando ela recebeu a palavra, a profecia, ela acreditou e ela não duvidou. Né? Que é o que nós temos que fazer. Uma outra coisa que essa Queen, porque Maria era uma rainha, né? Ela tem uma característica um pouco diferente de Esther, porque assim, Esther era uma judia órfã e depois ela ficou rica, né? Porque ela se tornou a esposa do rei e vivia num palácio, tinha roupas de rainha, toda aquela coisa de joias e tal. Mas a Bíblia fala que eles eram pobres. Maria e José eram pobres. Como que vocês sabem disso? Tem uma passagem na Bíblia, eles eram pobres e eles eram refugiados, porque eles não estavam na sua cidade natal, eles estavam fugindo por causa do nascimento de Jesus, porque senão o rei ia matar aquela criança se fosse menino. E eles já tinham feito ultrassom, né? Porque o anjo já tinha dito que era um menino, Jesus. Então, o que aconteceu? Gente, quantas aqui, eu quero que alguém me responda, quantas aqui já fizeram ultrassom do céu? Antes de vocês fazerem ultrassom lá no hospital, Deus mostrou para vocês o sexo do seu filho. Eu posso contar aqui de todo mundo, mas eu quero que vocês respondam aqui para mim. O meu foi assim, do Judá, né? Das meninas não foi, não. Eu fiquei, esperando o ultrassom dos homens. Eu acho que eu não tinha tanta fé assim. Mas do Judá, na verdade, do Judá, antes de eu engravidar, 5 pessoas me falaram que eu ia ter um filho homem, mas eu estava meio que duvidando, assim. Mas depois que eu engravidei, um dia o Senhor me falou. Alguém já respondeu? Deixa eu ver. Ai, que lindo! Eu quero que me responda. Quem aqui já fez ultrassom do céu? Me responda aqui. E aí a Bíblia fala, voltando, que eles eram pobres e viviam como refugiados. A Bíblia fala que depois de 40 dias, eles foram para oferecer um sacrifício no templo. E o sacrifício que eles ofereceram foram rolas e 2 pombinhos novos. E esse sacrifício, quem fazia eram as pessoas que não tinham condições de oferecer um cordeirinho, que era um sacrifício, vamos dizer assim, mais caro. Então, por causa disso, a gente sabe que eles eram pessoas que não tinham tantas posses. Eles eram pobres, né? E estavam num lugar onde não tinham amigos, eles eram forasteiros, né? Refugiados. Gente, o que isso fala pra gente, né? Que mesmo com todas essas dificuldades, eles estavam passando por um momento de crise, como nós estamos passando hoje, né? Mesmo com tudo isso, eles foram e deixaram o que Deus tinha dito que iria acontecer, eles permitiram que aquilo acontecesse. Mas eu quero saber de vocês, por causa disso, de tudo isso, vocês acham que Maria, ela amava mais a sua própria vida ou ela amava mais a Deus? Com certeza, diante desse contexto da vida dela, ela amava mais o Senhor, porque ela pôs em risco a sua própria vida. E assim como você está falando da condição deles de vida, né, que eles eram pessoas humildes, sem muitas posses, isso nos mostra que quando se tem um coração disposto a obedecer aquilo que o Senhor propôs, nenhuma circunstância pode nos impedir de que seja cumprido aquilo, entendeu? De que aquele propósito na nossa vida, ele venha se cumprir. Você acha? Porque assim, nas palavras do anjo, né, ele disse para ela assim, ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele será um rei. Você acha que nesse momento que ela recebeu essas palavras do anjo, ela deve ter pensado, ele vai ser um rei, mas eu sou pobre. José não é rei. E a gente não tem tantas... Você acha que isso pode ter passado na cabeça dela? Eu acredito que sim, né? Porque assim como a gente, ela é um ser humano, né?
Então, imagina quantas coisas passou na cabeça dela. Tipo, como vai ser, né? Porque eles vinham de uma linhagem real, que era de Davi. E o mais interessante, né, que José não está sendo citado, mas a genealogia de Jesus cita José como Jesus vindo da genealogia dele. E ela sabendo, né, ela crendo que ela iria se casar com José, José vinha de uma linhagem real, e conhecendo com certeza a palavra, as profecias que eram faladas a respeito do Messias, eu acho que a fé dela era tanta que ela olhou para a situação dela e ela falou, não, se Deus falou que vai ser, e ele vai ser um rei mesmo, né? Eu acredito nisso. Que lindo, gente. Uma outra coisa também, pode ser você mesmo, Sabrina, porque você citou isso, que Maria, com certeza, ela tinha uma mentalidade espiritual, né? Porque mesmo depois, quando tudo isso aconteceu, que ela ficou junto com José, a Bíblia fala que depois que Jesus nasceu, ela conheceu José e Maria se conheceram, ou seja, fizeram sexo dentro do casamento, marido e mulher. A Bíblia fala que nasceram irmãos de Jesus e que mesmo assim, quando acontecia a festa da Páscoa, né, eles iam para Jerusalém, Maria queria ir, ela sempre ia, a Bíblia fala que ela ia. E as mulheres não eram obrigadas a ir nessa festa, mas Maria queria ir, mesmo com todo aquele... Porque, gente, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha avião, não tinha Uber, não tinha charrete, era no camelo, eu acho, né? No burrinho, sei lá. Mas ela andava 300 quilômetros para ir, porque ela sabia que aquela festa significava algo importante. A Páscoa já é agora, domingo que vem. Você acha que Maria, ela tinha essa mentalidade espiritual e por isso ela fazia isso? Sim, com certeza. Eu acho que ela tinha... Eu acho não, eu tenho certeza que ela tinha isso. Porque, assim como você falou, ela era mulher e ela poderia delegar essa né, a José para ele fazer isso. Mas não, ela quis participar de tudo isso. Assim como nós temos uma fé racional, ela entendia, ela tinha essa mentalidade de quem ela era e de quem ela estava carregando e do que ela precisava fazer. Sendo mãe de Cristo, né? Eu acredito sim, que ela tinha essa mentalidade de quem ela era, do propósito que ela tinha que viver aqui. Gente, isso que nós estamos falando aqui, Maria andava... Porque ela tinha José e eu acho que teve mais ou menos 5 ou 6 irmãos depois de Jesus, né? Tinha José não, tinha José, Jesus... E mais 5 ou 6 irmãos depois de Jesus. Eu sei que tinha 2 meninas. E teve mais uns meninos. Não lembro exatamente. Se alguém souber, responde aí, gente. Escreve aí no chat. Se você sabe quantos irmãos tinha Jesus, eu quero participação da mulherada. E aí, olha só. Ela andava 300 quilômetros para participar desse momento, porque ela sabia que a Páscoa significava um tempo de liberdade, de libertação. Isso para nós, nos dias de hoje, significa o quê? Quando nós chegamos no dia de culto. E aí a gente tem 5 filhos para vir no culto. Vou dar um exemplo, tá? Na verdade, ninguém tem... Hoje em dia, são poucas as pessoas que têm 5, 6, 7 filhos. Acho que quase ninguém aqui na nossa congregação... Não tem ninguém, né, Andressa, que tenha tudo isso de filhos. Porém... A Sabrina tem 3. Eu tenho 3. Gente, eu só não tenho 5 porque eu já cheguei numa... Mas se Deus quiser, eis-me a minha amiga aqui, ó, que só tem 1. Não, Jesus, eu tô brincando, tá? Se eu quiser, Senhor, eis-me aqui. E aí, gente, olha só. Isso significa o quê? Quando chegar o dia importante de vocês irem para o templo, adorar ao Senhor, hoje nós não podemos fazer isso, porque estamos com uma ordem do governo que as igrejas não podem abrir as portas. Mas, quando for o tempo de vocês se reunirem para as lives, para os cultos ao vivo, se reúnam em casa, estejam juntos, né? Eu sei que às vezes seria um tempo que você ia descansar. Tipo, vai todo mundo para a igreja, eu vou ficar em casa, vou descansar. Não, venha junto. Por quê? Porque os seus filhos precisam saber que isso é importante. Se o meu pai e a minha mãe estão lá, é porque isso é importante. Como aconteceu com Maria.
né? Maria ia, andava 300 quilômetros, porque era importante estar na festa. E foi nesse momento, na volta, eles voltando para casa, que perderam Jesus. Vamos falar disso, Aline, um pouquinho? Foi nesse momento que eles perderam Jesus. E aí, o que aconteceu nessa história? Eles começaram a procurar Jesus, né? Jesus tinha 12 anos. E ele estava onde? Ele estava no templo, né? Ensinando da palavra, né? Então, você acha que ela era uma pessoa que tinha tudo a ver com esse acontecimento? Que ela foi uma pessoa responsável por isso? Porque assim, para ele estar fazendo isso, é porque ele tem um convívio, né, com a presença do Senhor. Então, você acha que ela era responsável por isso? Por ele ser assim, destemido, né? E falar das coisas de Deus, ter experiência, ter... Eu acredito que sim, né? Com tudo que Maria passou, desde quando ela foi anunciada, né, do nascimento de Jesus, ela, como também José, tiveram uma grande parcela no crescimento dele, né? Sobre os ensinos, sobre a questão de levar a presença de Deus. Então, assim, por mais que ele já estivesse, talvez, muito à frente do que ela teria para ensinar, mas isso era algo do convívio deles, eu acredito. Vocês acham que nem acontece com a gente quando a gente senta na hora do almoço, ou quando a gente sai para viajar, daí a gente fica dentro do carro horas, indo para Ubatuba, vamos falar assim, né? E a gente começa a cantar, ai, quando eu era criança, nananã, nananã. Vocês acham que ela contava o que tinha acontecido? Que o anjo tinha aparecido para ela e tinha falado de Jesus? Eu creio que sim. Eu acredito que ela deve ter compartilhado isso e quão importante era para ela passar tudo aquilo para Jesus, né? Nós sabemos, principalmente as crianças, quando a nossa casa ela é o ambiente onde a presença de Deus está, algo é diferente, né? Então, assim, Jesus recebeu daquilo, né? Que ele era o convívio dele. Então, como que ele ia também acreditar e viver tudo aquilo se os pais não passavam aquilo para ele? Não tinha como. Então, acredito que esse contexto familiar fez toda a diferença. Era muito natural, né? Sim. Falar de Deus, contar para as outras pessoas. E vocês sabiam que tudo indica que depois desse acontecimento, José deve ter morrido. Porque não se fala mais de José depois desse acontecimento. Então, provavelmente, Maria deve ter seguido a sua vida cuidando dos filhos de Jesus, das crianças, porque não se fala mais de José. Então, provavelmente, ele tenha morrido, ficado doente, alguma coisa desse tipo. Gente, provavelmente, tá? Não estou falando que é isso, tá bom? Depois vai sair falando, a pastora disse, entendeu? Os estudos mostram, né? Procura os mestres da igreja que eles vão saber te explicar. E aí... Só um minutinho, Renata. E nisso nós podemos ver, né? Quão incrível Maria era por ter passado tudo que ela passou, né? Ter recebido essa missão, como foi falado aqui, tão jovem, ainda tão nova, e ter prosseguido, mesmo sem o marido dela, né? Ela tinha uma missão e ela confiou e ela foi até o final. Ela estava lá até o final com Jesus. Lindo, lindo. E aí, depois disso, vocês sabiam que quando Jesus começou o ministério dele, aos 33 anos, aos 30 anos, alguns irmãos não seguiam o que ele pregava, né? Não seguiam o que ele falava. E aí, você acha, Sabrina, que Maria passou por algum dilema nesse tempo, quando ela tinha filhos que serviam ao Deus que ela servia e filhos que não serviam ao Deus que ela servia? Sim, com certeza. Porque ela era mãe, né, de Cristo, mas ela tinha outros filhos também. Então, muitas vezes, eu acredito sim que ela estava nesse dilema, porque imagina uma família, você vivendo todo mundo dentro de uma casa, todo mundo junto, e os seus próprios filhos não acreditar naquilo que você acredita, naquilo que é o propósito da sua vida, daquilo que você se propôs a fazer.
entendeu diante de Deus que era o propósito, né? Que era gerar o Filho de Deus. E eu imagino como, cara, deve ter sido muito difícil para ela. Muito difícil para ela. Até tem uma passagem que fala que ela vai onde Jesus está pregando, falar com o Senhor, e estava Maria e os irmãos de Jesus. E Jesus fala, né, os discípulos vêm e falam, sua mãe e seus irmãos estão lá querendo falar com você. E ele fala, quem são a minha mãe e os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então eu imagino sim que ela como mãe, como mulher, ela foi uma mulher muito sábia, porque, né, depois a gente vê que tem alguns, né, historicamente, quando você vai pesquisar, que alguns se converteram, né? Mas isso tudo foi fruto de uma atitude, de um comportamento, do ensino de Maria. E como a Renata mencionou, que ela foi até a festa de Páscoa lá. Eu não acredito que ela levou só Jesus, ela levou todos os filhos. Com certeza. Então isso era... A família, né? Com certeza, isso era algo que ela, como mulher, se propunha a fazer. E é o que a gente precisa fazer. Porque muitas vezes dentro da nossa casa, nós temos, né, a gente que tem mais filho... Os meus filhos são praticamente adultos, né? Só o João que tem 15 anos. Mas eles já começam a ter o pensamento deles, a opinião, né? A opinião de cada um é bem diferente. Mas o nosso posicionamento, o nosso exemplo dentro de casa, isso é muito importante. Para que eles olham e ainda que naquele momento eles não vissem, tipo, eu não acredito nisso, não quero saber disso, mas aquilo foi o que, acredito que lá na frente fez com que eles crescem. No propósito todo, né, do Senhor, do que ela se propôs a fazer. Isso, eu acredito que ela foi um exemplo, sim. Gente, demais. Olha, como falar que Maria não foi uma queen? Como falar que Maria não foi uma rainha, né? Sim, ela foi uma rainha porque ela servia a Deus. E mesmo sendo uma mulher escolhida com uma graça tão grande, ela servia a Deus. Ela estava cuidando dele, cuidando de todos, servindo a Deus, né? Porque ela conhecia quem era Deus e os seus propósitos. Para a gente finalizar, quanto tempo falta ainda, Andressa? Vocês estão gostando, pessoal? Quanto tempo falta? Não, já deu 1 hora? Já deu? A gente vai finalizar rapidinho, a gente vai orar com vocês. Aconteceu uma coisa que eu acho que foi a maior provação de Maria. Que foi o que, Eline? O que você acha que foi a maior provação de Maria? Foi ver o filho dela passar por aquele momento tão difícil, né? Na cruz do Calvário. Aquele momento deve ter sido um momento para ela como mãe de muita dor. Muita dor. Mesmo ela sabendo que aquilo era necessário acontecer. Com certeza, ela não entendia às vezes que o filho dela estava pregando e falando que isso iria acontecer. Era talvez através de sinais, né, das palavras, das meias palavras, entre linhas que Jesus falava, mas ela conhecendo ele, sendo mãe, convivendo com ele desde o ventre, ela devia saber, Jesus está dizendo que alguma coisa muito terrível vai acontecer, mas que é necessário que isso aconteça. E deve ter sido isso a aprovação maior de Maria. Como nós, mães, quantas vezes a gente vê, a gente explica, né, ensina, como a Sabrina falou para os nossos filhos, sigam esse caminho, façam dessa maneira. E muitas vezes os nossos filhos precisam passar por provações para que eles sejam salvos. No caso, Jesus não tinha pecado nenhum. A Bíblia fala que ele era perfeito, mas precisava ser um cordeirinho assim, né? Ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo para poder morrer e se entregar e salvar toda a humanidade. Ela estava ali quando Jesus foi crucificado e com certeza o coração dela deve ter doído muito. A gente estava falando aqui antes de começar. Jesus, eu ia arrancar o Judá de lá. Por isso que ele escolheu Maria, né? Eu ia correr para tirar meu filho de lá, para salvar ele. Meu Deus, meu filho. Maria não fez isso. Deve ter sofrido muito, mas era necessário que aquilo acontecesse para que o nome de Deus fosse honrado, o nome de Jesus fosse reconhecido e muitas pessoas fossem salvas. Né? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
enquanto você estava aqui falando, né, a gente imagina o filme que passou na cabeça de Maria, né, naquele momento, enquanto Jesus estava sendo crucificado, tudo que ela passou desde o começo e toda a história deles, né? Então, como a Renata falou, é um momento muito difícil para qualquer mãe. Eu tenho um filho também de 12 anos. Você entregar o seu filho, por isso realmente ela foi a escolhida. E eu posso me alegrar, né, com a história de Maria, sabendo que ela tinha um papel fundamental na vida de Jesus, né? Eu posso olhar para ela e ter ela como exemplo, como eu vou ser uma mãe, né, para poder ensinar o meu filho, porque é nós que vamos ensinar, né, os nossos filhos na presença de Deus, trazendo os nossos filhos na congregação, envolvendo os nossos filhos, mas também ministrando a palavra para eles, ensinando, né, daquilo que nós recebemos de Deus. Então, vendo, né, ela, acho que naquele momento tão difícil, que ela estava passando por tudo aquilo, vendo esse filme todo passar na mente dela, mas ela sabia que era necessário se cumprir aquele propósito. Ela sabia que nada do que Jesus tinha feito foi em vão. Pelo contrário, né, algo muito maior ainda estava para acontecer. Então, eu acredito que, mesmo em meio a tanta dor, tanta dificuldade, ela se sentiu honrada. Eu olho Maria como diz o nome dela, Maria amada, dom de Deus. É uma mulher totalmente diferenciada. Ela era muito especial. Quer falar também um pouquinho sobre isso, Sabrina? Sobre esse momento de dor, de provação de Maria. Eu acho que foi o maior de todos. Eu acho que foi muito maior do que quando ela descobriu que ela ia ter que contar para as pessoas que ela estava grávida. Não, você imagina, ela deve ter sido considerada uma louca. Você está louca, menina? Porque a Bíblia fala que ela já estava de 6 meses, né? Imagina, tipo, como assim? Você não teve nada com ninguém, você está grávida, agraciada, e um anjo apareceu para falar que você vai ser mãe do Salvador? Ah, ele vai vir como rei, ele vai vir na sua vida. Você imagina? Deve ter sido muito difícil, mas a maior provação foi essa. Com certeza essa foi a maior provação, porque a gente que é mãe, né? Porque ela era uma mãe normal, assim como a gente. A gente dá a nossa vida pelos nossos filhos. A gente, se preciso for, quando o nosso filho está doente, quantas vezes a gente fala assim, ai, que eu me colocaria no seu lugar se eu pudesse. Imagine ela, quanto ela não sofreu, né? E toda ela, quando passando por esse processo, eu acredito que cada vez mais a convicção daquele propósito firmava dentro do coração dela, né? Porque ainda que todo mundo olhasse e falasse, não, ele não é, né? Os próprios filhos, mas ela sabia o que aconteceu com ela. Aquela experiência que ela teve naquele dia com o anjo, aquilo foi tipo assim, cara, eu sei quem ele é de verdade. E isso, né, dentro de casa, com a família, no momento que ele estava lá na cruz, porque ela não tinha, como nós hoje, a revelação de Cristo que nós temos, porque isso foi após a morte dele, né? E ela também não tinha. Ela se apegou tanto a essa promessa de que ela gerou ele, a forma que ele foi gerado, quando ela viu o anjo, como as coisas aconteceram e aquele propósito se cumprindo. Mas a dor era a mesma que a gente sentiria se fosse a gente no lugar dela. Porque ela não tinha essa noção que hoje nós temos de que ele fez isso para salvar a humanidade. Ela não tinha essa noção, né, do todo, de que nós temos, como as pessoas são ruins, como as pessoas realmente precisam de um Salvador. Gente, isso é tremendo. Ela creu no que aconteceu com ela. Porque, olha, os discípulos andaram com Jesus, viram tudo o que aconteceu, e quando ele morreu, o que eles fizeram? Tipo, aí parece que eles esqueceram daquilo. E ela, sendo mãe, vendo tudo que estava acontecendo com seu filho, a fé que ela tinha era algo sobrenatural, porque ela olhando aquilo, a dor que ela sentia, e mesmo assim, ela estava ali, sempre junto com ele, ela nunca deixou ele de lado, e ali vendo seu filho ser crucificado. Então, é muito falado, né, assim, as pessoas falam muito dos discípulos, né, realmente foram homens poderosos em Deus, mas e essa mulher, gente? Realmente um comportamento de uma mulher de Deus, de uma mulher cheia de fé, um exemplo de mãe a ser seguido, uma rainha, uma queen.
o que eu quero deixar claro aqui para você que está assistindo, né, para cada uma de nós, é de que assim como ela tinha uma promessa, nós temos uma promessa, nós temos que crer até o fim. E ainda que as circunstâncias ao nosso redor não digam, né, que vá se cumprir aquilo, porque, né, você estava falando aí, eu estava pensando assim, meu Deus, será que em algum momento da vida de Jesus, ela duvidou? Por exemplo, né, porque Jesus, ele era humano como a gente, ele sentia fome, ele sentia vontade de ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, essas coisas, sabe? De criança, né? Que nem esses dias eu vi um vídeo do menininho que pegou o cocô, passou na parede. Eu tô falando disso porque são coisas naturais, tá? Em nenhum lugar eu vi isso escrito, mas vamos supor que isso aconteceu, que Jesus fez isso em algum momento. Você acha que ela não deve ter pensado, meu Deus, será que esse daí realmente é o Messias? Ele é tão humano, né? Ele é tão humano. Ele gosta de comer bastante. Ele faz... Gente, por favor, não entendam o que eu estou falando. Porque isso acontece com a gente. Eu tenho certeza que os seus filhos... Um dia Deus falou das promessas do seu filho, dos seus filhos, dos meus filhos. E dos seus filhos, vocês que estão assistindo. E quantas vezes a gente vê eles tropeçando em alguma coisa. Ou sendo tão humanos. E a gente pensa... Não. Será que Deus tem realmente alguma coisa na vida do meu filho? Tira o mãe, a emoção da mãe. Será que Deus realmente tem alguma coisa na vida da minha filha, do meu filho? Né? Isso serve para a mãe, serve para marido, serve para tudo isso. O marido para as esposas. Então, realmente, Maria é um exemplo a ser seguido. Né? Porque ela honrou a Deus, porque ela cumpriu as promessas, né? Então assim, o poder que ela tinha não vinha dela mesma. O poder de Maria não vinha dela mesma, vinha da fé que ela tinha em Deus, no Pai, e da obediência. Né? Tudo se cumpriu porque ela obedeceu. Então eu quero dizer isso para você. Maria foi uma pessoa muito importante na Bíblia, na palavra de Deus. Por quê? Porque ela tinha uma fé em Deus, naquilo que o Senhor tinha dito para ela. Amém? E que nessa noite você tenha aprendido algo em relação a isso. Que você manifeste os seus dias dentro da sua casa, tendo a fé de Maria, né? Principalmente em relação aos nossos filhos. Porque assim... Muitas vezes, eu sei que talvez alguém esteja assistindo e tenha muitos problemas com seus filhos. Né? Ele seja uma criança rebelde e você pare para pensar assim, poxa vida, eu dei tanto, eu ensinei tanto, né? Será que Deus realmente tem um plano na vida dele? Será que realmente vai se cumprir as promessas do Senhor? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim, vai se cumprir. Se você fica na sua posição de mulher de fé, de oração, uma profeta dentro da sua casa, que vai declarar, meu filho, você não é isso. Né? A gente conhece, me veio à memória agora o exemplo de uma grande pregadora da palavra de Deus aqui no Brasil, que ela tem 4 filhos e uma das suas filhas está desviada dos caminhos do Senhor. Ela é muito criticada por causa disso. Mas a filha dela é uma adulta, o filho dela é um adulto. E ele escolheu esse caminho, né? E eu tenho certeza que ela, como uma mulher de Deus, ora, proclama, declara e diz, minha filha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e você, o meu marido, os seus irmãos, serviremos ao Senhor. Ô, Renata, pode falar. Tem uma irmã aí que perguntou sobre o propósito. Sim. E vamos respondendo as perguntas. Rapidinho, só algo pode que responder. Um dia foi algo assim transformador para mim. Foi essa pastora mesmo que a Renata está falando, que falou sobre isso, sobre propósito. Ela compara sempre o Senhor como a gente, né? Quando a gente vai arrumar a nossa mala, vamos supor, a gente vai para Ubatuba. O que você coloca dentro da sua mala? Você vai colocar um short, você vai colocar um biquíni, um protetor solar, roupas de praia, né? Roupas de praia. Se você for para Campos de Jordão, roupas de frio. Roupas de frio, você vai colocar touca, casaco, bota. Assim é o Senhor. Quando Ele nos criou, cada um de nós, individualmente, né, com as suas particularidades, individualidades, Ele colocou em nós
algo que é para o nosso propósito. E eu vou dar o exemplo da Andressa. A Andressa, ela tem essa facilidade, ela sempre é algo que ela gostou, que era comunicação, e isso que ela faz está relacionado ao propósito dela. Então, que a gente tire esse tempo e comece a observar o que você tem. Aquilo que a gente qual carrega. o seu dom, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E isso está relacionado ao seu propósito, aquilo que Deus te chamou. Entendeu? É claro que o propósito eterno de todos é revelar a Cristo, né? Através das nossas vidas. Da reconciliação. Exatamente, reconciliar os outros com Cristo e manifestar, né, Cristo através das nossas vidas. Mas o que Deus nos chamou para viver nesse tempo, Deus já colocou dentro de cada uma de nós. Então que a gente comece esse tempo a observar o que a gente gosta de fazer, aquilo que é um dom em nós. Que através disso a gente vai descobrir qual é o propósito de cada uma, né? Maravilhoso. Quer falar mais alguma coisa? Sobre essa questão mesmo, eu estava pensando, antes da Sabrina falar, eu estava pensando na questão do propósito. E é algo particular, muito de cada um, né? Talvez não vá ser igual ao que é do outro. E como que eu vou descobrir? Às vezes, quando Deus fala conosco, nós temos mania, às vezes, de duvidar, né? Deus está falando conosco e nós estamos duvidando daquilo que Deus fala. Então, essa experiência de descobrir o seu propósito, como a Sabrina falou, né, é manifestar a Cristo, é nos servir. Dentro do que você vai fazer, não vai ter outra característica a não ser servir. E Deus vai falar com você muito particularmente, né? Vai ser muito no particular, vai ser algo sobrenatural. Deus pode dar um sonho, Deus falar com você através da palavra, mas não duvide. Creia que aquilo que Ele falou realmente é e você vai conseguir prosseguir naquilo e as coisas elas começam a acontecer. Mesmo que aos seus olhos pareça impossível, mas se Deus falou, Ele vai te capacitar e vai fazer o meio para que você possa prosseguir dentro daquilo que Ele tem para você. Demais. Só respondendo a pergunta da Jéssica, vocês acham que Maria tinha noção de quem realmente iria nascer dela? Quando o anjo falou com ela, olha, Jéssica, você viveu uma coisa assim, né? Depois você conta seu testemunho. Porque quando... Eu não vou contar, depois você conta seu testemunho do seu segundo filho, né? E assim, que eu sei, mas eu não sei se você também teve alguma coisa assim relacionada ao seu primeiro filho. Mas, com certeza, ela não tinha essa noção, apesar do anjo ter falado, ele será grande, ele será uma pessoa muito grande. Talvez ela não tinha essa noção, deve ter pensado, nossa, ele vai ser alto, né? Não sei. Mas ela deve ter, sim, imaginado, tipo, meu Deus, peraí, eu não tive relacionamento sexual com ninguém, eu estou noiva, eu fiquei na minha casa, ninguém me abusou de mim. Gente, a minha barriga está crescendo, eu estou sentindo umas coisas estranhas. Não, realmente, eu acho que o que o anjo disse é verdade. E aí, ela foi vendo que a Bíblia fala que ele era homem como nós, mas ele não teve pecado. Então, realmente, ela devia ver isso. A diferença entre ele e os irmãos, por não ter pecado, né? Por ele não ser uma criança que manifestava a carne, como a gente vê que acontece, as crianças bem pequenininhas, mesmo sem saber o que é errado ou certo, elas manifestam o lado pecaminoso da carne. A gente fala, não, a criança vai lá e faz eu vou fazer. Né? Ela não entende que não pode, Deus não gosta, ou isso vai te machucar. Né? Então, ela com certeza ela via isso nele. Né? Então, assim, talvez naquele momento, a Nina está agradecendo. Obrigada, Sabrina, amém. Talvez naquele momento, ela não tinha noção. Ela creu, mas ela não tinha noção que ele seria realmente muito grande. Que ele seria o Salvador do mundo. Então, gente, eu quero agradecer de todo o meu coração a presença da Sabrina, da Aline. Você quer dar... Eu não tinha falado... Manda um beijo para a dona Edna, a vovó da Andressa. Um beijo, Deus abençoe. Eu acho que foi ela que comentou, né? Boa palavra, glória a Deus, Deus abençoe. A senhora que tinha que estar aqui contando a sua vida, porque a Bíblia fala que nós mais novas devemos aprender com as mais experientes, com as mulheres mais velhas, né?
Muito obrigado pela sua audiência, a audiência de todas as mulheres. Eu quero muito que vocês compartilhem isso. Eu acho que a Andressa vai deixar salvo. Compartilhe isso com as outras mulheres. Digam como é importante. Eu achei tão bacana esse modo da gente comentar, porque a gente vai catuca lá do profundo uma história, né? Que a gente já leu tantas vezes, mas olha quanto aspecto importante que a gente tirou da vida de Maria para as nossas vidas. Nós que somos queens, rainhas, casadas com o Senhor, olha quantas coisas. Hoje nós falamos muito sobre fé, né? Sobre crer até o fim, até se cumprir os propósitos do Senhor. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. E eu queria pedir, sabe o quê, Andressa? Que você colocasse um fundo musical para a gente orar. E que você aí na sua casa fechasse os seus olhos. Nós queremos orar com você. Hã? Não sai? É? Tá bom então, não tem problema, pode ser. Feche os seus olhos, acalma o seu coração aí. Se você estiver deitada na cama, se assente. Tente colocar a sua mente focada nessa oração, nos pensamentos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, por causa de quem Tu és. Não servimos a um Deus que está morto, Pai. Servimos a um Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, ouvidos e ouve. O Senhor anda, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está entre nós. Ao mesmo tempo que o Senhor está aqui, o Senhor está na casa das minhas irmãs, dessas pessoas que estão assistindo agora, ao vivo. E também, quando esse vídeo ele for colocado várias vezes para ser assistido, eu quero declarar que a Tua presença irá se manifestar. Aonde essa mulher ou essa pessoa estiver assistindo, Senhor, ouvindo, Senhor, esse bate-papo, que a Tua presença se manifeste. Como foi manifesta na vida de Maria. Quando o anjo apareceu diante dela, ela era uma menina. E ele trouxe palavras. Ele trouxe palavras, promessas, algo que iria acontecer no futuro. Ele disse para ela não temer, ele disse para ela crer, porque dela viria o Salvador da humanidade. Senhor, eu quero declarar, Deus, nesse exato momento, Senhor, não só aqui, aonde a minha voz alcança, Senhor, invadindo a transmissão, Senhor Jesus, nessa internet, Senhor, dessa câmera, Pai. Que a Tua presença, Senhor, toque a vida dessas mulheres, dessas pessoas. Que elas recebam, Senhor, a Tua doce voz. Anunciando promessas de vida, de paz, de grandiosidade, Senhor. De algo sobrenatural, Deus. Senhor, nenhuma crise nesse mundo, Senhor, pode destruir as Tuas promessas sobre nós, Pai. O Senhor nos avisou, Deus, que nesse mundo nós teríamos aflições, Pai, mas nós iríamos vencer, porque o Senhor está conosco. Senhor, que se cumpre sobre a vida de cada mulher, Pai, as Tuas promessas. Senhor Jesus, que elas sejam corajosas, cheias de ousadia e destemidas. Não tenham medo, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem colocado, para que elas sejam, para que elas façam. Pai, em nome de Jesus, não existe nenhuma promessa, Senhor, que o Senhor proclame sobre nós que não venha se cumprir. Que os corações estejam quebrantados e rendidos, humilhados diante do Senhor, ó Deus, para que se cumpra a Tua vontade sobre cada uma delas. Eu quero declarar, Deus, que a fé inabalável de Maria seja também sobre as nossas vidas, ó Pai, nos cercando dia a dia, Deus, trazendo a memória, Senhor, a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, Senhor, para que nós possamos ver a nossa família redimida nos Teus pés, se cumprindo sobre a vida dos nossos filhos, as Tuas promessas, dos nossos maridos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, existe uma promessa sobre o Brasil, Deus, e as
portas do inferno não irão prevalecer contra a tua igreja, que se levanta nesses dias, que se humilha, que pede perdão, Deus, que reconhece os seus erros e quer viver verdadeiramente o avivamento do Senhor. Eu creio, Deus, que não seremos mais os mesmos depois que esses dias atribulados passarem. O Senhor está conosco, o Senhor está com a tua igreja, com o teu povo. Cumpra, Senhor, os teus propósitos sobre nós, Pai. Cumpra, Senhor, a tua palavra sobre o Brasil, Deus, de que daqui desta nação, Pai, sairiam muitos missionários, muitos homens e mulheres transformados, Senhor, unidas, ó Deus, nós estamos unidas em oração, Senhor, juntamente com as irmãs do outro lado. Eu quero declarar, Pai, a providências do Senhor sobre a vida do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho fé, eu tenho ousadia, Deus, para declarar sobre a vida dele, Senhor, o movimento do céu, Pai, protegendo ele, Deus, dando a ele sabedoria, levantando escudeiros, homens, Senhor Jesus, verdadeiros, segundo o coração de Deus, para apoiá-lo em suas decisões, Pai, e instruí-los naquilo que deve acontecer em nossa nação, Pai. Que se cumpra, Senhor, as suas promessas sobre nós, Pai. Senhor Jesus, que as igrejas verdadeiras que carregam, Senhor, a tua presença, se manifestem, Senhor. Dê, Senhor Jesus, das portas pequenas às grandes portas, que se manifeste a glória do Senhor, ó Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que se cumpra as suas promessas sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Nada é impossível para um coração quebrantado diante do Senhor e para mulheres que são cheias de fé. Quando o seu coração estiver tentando, o seu ânimo estiver triste ou algo estiver te perturbando, levante-se em oração, em louvor, em adoração. Faça como Maria. Seja destemida nas suas orações, nas suas palavras, e proclame os grandes feitos do Senhor. Se você tropeçar, pede perdão para Deus. Se levante novamente e não olhe para trás. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Andressa, por ter ficado aqui com a gente. Agradeço todo mundo que participou. Segunda-feira a gente vai ter mais Papo Queen. Não perca, esteja conosco, compartilhe com as outras mulheres e viva uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém?